Olá pessoal, dando continuidade à nossa técnica de roliças, com a placa de roliças, hoje eu vou ensinar uma pulseira que todo mundo quer aprender. Várias pessoas já têm me pedido esse vídeo e eu vou ensinar então a pulseira elo inteira, que é essa pulseira maravilhosa. Vamos à aula? Bom, então vamos começar. Eu já arrumei a minha placa de roliças, coloquei aqui 5 milímetros em cada parafuso. E nessa daqui eu fiz até uma coisa melhor. Eu tinha colocado um feltro no outro vídeo e aí ele foi soltando. O que eu fiz? Botei um papelzinho em cartão, colei. Ficou perfeito, parou de fazer barulho, ó, uma beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Eu já preparei aqui meus roliços dentro das estampas que eu quero fazer a pulseira elo. Então você vai abrir aqui, eu vou preparar umzinho para você ver como é que você vai fazer. Rolou um pouquinho, abre aqui a massa, o quanto ela cede para você. Vai rolando mais um pouquinho, ó, para finalizar, bota sua mão por dentro, sem fazer força, só rola. Acabou, o fio tá perfeito. Aí, como você vai fazer? Você vai fazer 10 rolicinhos de 8,5 centímetros e vai cortar enviesado como aqui no papel. Então, dessa pontinha para essa pontinha tem que ter 8,5 centímetros. Dessa para essa, 8,5 centímetros. Então, você vai colocar aqui o seu fio roliço e esse fio tem 5 milímetros de espessura, tá? Então, você vai cortar inclinadinho exatamente como tá aqui no seu papel molde. Ok? Ó. Agora, você tem aqui um fio cortado enviesado de 8,5 centímetros. E o que você vai fazer? Você vai juntar as partes, assim, e vai começar a trabalhar. Para você obter um elo perfeito como esse. Um elo perfeito, olha, bem cozido, você pode apertar, pode fazer o que quiser, que ele não quebra, a emenda não abre, porque ele está muito bem emendado, está perfeito. Então, é assim que a gente vai fazer essa pulseira. Esse elo, ele tem que ter 3,5 centímetros. Então, quando você fechar ele e arrumar direitinho a emenda, ele tem que acabar num formato ovalado, que ele fique com 3,5 centímetros. Coloquei aqui no papel, botei a régua e fiz uma risca paralela, deixando o espaço de 3,5 centímetros. O elo sempre tem que ficar desse tamanho. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com 10 elos fechados. E esses 10 elos fechados e unidos vão fazer um tamanho, um diâmetro interno da pulseira que vai entrar em qualquer mão, porque ela vai ser inteiriça, não vai ter fecho, tá bom? Então, essa é uma medida exata. Para você fazer qualquer alteração, se você alterar a espessura do roliço, que é de 5 milímetros, você também vai ter alteração na medida final da pulseira. Então, para cada espessura de fio roliço, você vai ter uma medida diferente de elo e uma medida final quando acabar de fechar toda a corrente, tá? Então, para essa aqui, esse modelo que a gente está fazendo fio roliço com 5 milímetros de espessura e com 8,5 centímetros de ponta a ponta. Vamos unir. Aqui eu vou unir e vou obter uma medida, ó. Vou unir e vou obter uma medida, de 3,5 centímetros. Aqui eu junto um pouquinho, aperto e vou começar a minha modelagem. Ó, eu vou trabalhando ela aqui no dedo, vou apertando um pouco mais, ó, junto, faço o joelhinho e aí venho modelando. Conforme eu ver que a emenda tá sumindo, é o ponto certo. Tem que ser muito caprichada essa emenda, porque se você não fizer ela bem selada,
os dois lados, o elo vai romper, tá? E a gente não quer que ele rompa, né? A gente precisa que ele fique completamente selado para ser um elo inteiriço. Ó, aqui ela tá ficando completamente selada. E para que você obtenha um acabamento perfeito, você vai usar o bicarbonato de sódio. Ó, ficou com uma emenda perfeita. A gente precisa que ela fique assim, ó. Olha esse elo, ó. A gente aperta, aperta, ó. Perfeito, ele não rompe, tá vendo? Tá bem cozido, não quebra, tá bem curado, tá? E sem emenda. É isso que a gente vai fazer, 10 elos. Então, agora fizemos o primeiro. O que eu vou fazer? Vou botar aqui um pouquinho de bicarbonato de sódio, ó. Trago para cá, passo aqui meu elo dentro do bicarbonato e com isso eu começo a amaciar ele, ó. E vou rolando assim nos dedos, modelando, vou tirando toda a marca de digital e vou deixar a cerâmica plástica com acabamento aveludado. Ó, faço uma caminha com esses 4 dedos e vou girando para fechar o elo, porque quando a gente fecha a emenda, ele vai abrindo e aumenta o tamanho, aumenta a medida. Então, ó, eu vou girando e vou fechando a medida para eu ficar com um elo de 3,5 centímetros. Ó, vamos levar agora aqui para o nosso papel e vamos ver se ele ficou na medida, ó. Tá aí, ó, certinho, ó. 3,5 centímetros, perfeito, ó, igualzinho o outro elo, tá? Então, eu vou separar esse elo. Como que a gente vai trabalhar? Eu vou fechar 5 elos, eu vou deixar 5 elos abertos, porque 5 elos eu vou cozinhar por 2 minutos na água fervendo, na panela. Eu vou botar o elo lá dentro, marcar no relógio 2 minutos exatos e vou tirar os 5 elos. Antes, eu vou escolher os elos que vão fechar. Então, por exemplo, esse aqui é o dourado. Ele estaria iniciando aqui. Então, eu vou fechar esse com esse, com esse, com esse, com esse. Eu vou intercalar. Esses aqui que estão para baixo, eles vão ficar esticadinhos aqui cruz. Então, esse foi o primeiro, esse vai ser o segundo. Opa, peraí. Esse aqui confunde mesmo. Esse foi o primeiro, certinho. Esse vai ser o segundo. São todos os que estão para cima. Esse vai ser o terceiro, esse vai ser o quarto e este vai ser o quinto. Eu vou fechar esses 5 elos e vou cozinhar esses 5 elos na água fervendo por 2 minutos. Bom, aqui tá, ó. Quando eu falo para ferver, é para ferver mesmo. Você pode jogar numa panela, na boca do fogo, não tem problema. Vai ferver por 2 minutos exatos. Pronto. Agora que nós já cozinhamos os 5 elos na água fervendo por 2 minutos, esse aqui eu cozinhei extra para mostrar para você que o polímero ainda está cru, ó. Ele quebra com facilidade, ele apenas gravou a modelagem, tá? É para isso que serve o cozimento com a água fervendo. Porque o que acontece? Ela não chega numa temperatura suficiente para cozinhar o clay, mas ela começa a selar as partículas. Por que eu deixo apenas por 2 minutos? Porque como a temperatura não é suficiente para cozinhar, ele começa a selar as partículas por fora, onde o calor está maior, mas lá dentro o calor não chega. E aí, ele selando as partículas por fora do polímero, ele começa a encolher, assim, muito pouco, mas ele começa a encolher selando as partículas. E por dentro ele não sela. Se ficar muito tempo, ele vai ficar tentando cozinhar e não vai conseguir, porque a temperatura não é suficiente. E aí a sua peça vai rachar. Então, assim,
2 minutos é o tempo suficiente para você gravar a modelagem, enrijecer a peça para poder manusear à vontade. E aí agora a gente vai conseguir fechar o resto da corrente sem danificar, sem os elos entortarem, ok? Bom, agora a gente vai escolher a sequência. Pela sequência que eu fiz, foi assim. Então, agora eu vou fechar esses dois com esse. Eu vou juntar os dois elos, vou colocar aqui dentro e vou fechar e vou modelar, ó. Opa, colei aqui, aperto um pouquinho, é pouquinho, aperto sem esmagar a cerâmica plástica, ó. E agora eu vou novamente com o dedinho modelando, segurando aqui as outras que estão penduradinhas, ó. Faço o meu joelhinho e vou modelando, ó. Acerto aqui os outros elos e para dar espaço para o meu dedo. Quem não consegue modelar com o dedo, faz o dedinho de EVA com um palitinho de sorvete, ó. Conforme a gente vai fechando os elos, vai unindo, vai ficando mais difícil a pulseira, né? A corrente vai ficando mais apertadinha para se trabalhar. Mas, ó, a gente vai trabalhando aqui, ó. Já fechei, a emenda tá bem selada, não vai romper quando fizer qualquer força. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou novamente trazer aqui, ó. Aqui eu já não passo tanto, vem com o pincel, ó, para que eu consiga arrumar, tirar as digitais e que eu consiga aquele acabamento aveludado na cerâmica plástica, que fica um brilho, não fica brilho, na verdade ele fica acetinado. É bonito esse acabamento, todas as minhas peças eu faço assim, por quê? Porque ele tira a aparência plástica do polímero. Ele fica com uma aparência que ele não é nem um plástico e nem um acrílico, então fica com uma aparência, uma textura aveludada, muito bonito. Ó, e assim a gente tira todas as marcas e faz uma peça mais estilosa, bem acabada, sem nenhuma marquinha. Ó, agora eu vou adequando aqui, vou apertando meu elo, porque conforme a gente trabalha com o dedo para unir a emenda, ele vai alargando. Então, aqui eu já vou girando, ó. Trouxe ele para a medida que eu preciso e para o formato que eu preciso. E agora, ó, que eu vou ajeitar mais um pouquinho, que ainda não tá a gosto. É bom ele ficar todo na mesma espessura, né? Pronto, e aqui eu tenho o meu elo com a mesma medida dos outros. Pronto, ó, já iniciei aqui a corrente, tá? Conforme você vai trabalhando, ó, e vai arrumando aqui. Eu acho essa corrente assim, eu acho que tem que ficar muito perfeitinha para ficar uma peça bonita, para ficar uma joia. Tá perfeita. Agora eu vou limpo a mão, né? Eu sempre trabalho com um pedacinho de papel higiênico, ó, um picotezinho, limpo bem a mão aqui do bicarbonato e vou unir esse a esse, ó. Um pré-cozidinho com mais um. E vou fazer o mesmo trabalho até fechar a minha corrente. Lá no final, quando a gente for unir os dois últimos elos, na hora de unir a gente tem um macetezinho também que eu vou mostrar para vocês, para que a corrente não fique torcida. Ela tem que ter uma arrumação certa dos elos para ela fechar corretamente. Então, vamos lá. Ó, faço mais um joelhinho para selar muito bem. Conforme eu esfrego assim os dedos, eu rolo os dedos aqui, na verdade eu tô sovando novamente a massa com os dedos. Então, essa emenda, ela fica
completamente coladinho um no outro. É como se a gente estivesse fazendo uma fundição um no outro. Ó, tá bem selada. Faço a mesma coisa aqui, boto meu bicarbonato e vou seguir. Ó. Eu vou fazer agora, depois eu vou acelerar essa parte do vídeo, mas vou fazer toda ela para que você consiga ver como que eu fui fechando elo com elo. Ó, trabalho bem para tirar qualquer marca de digital, qualquer imperfeição. E agora faço a caminha com esses 4 dedos e vou girando novamente. E conforme eu giro, eu vou levemente apertando o elo. O clay vai entrando e vai diminuindo e vai chegando na medida que eu preciso. Ó. Já tá. Eu vou assim no olho porque eu já tenho bastante experiência, né? Mas você faz um desenhozinho no papel e vai seguindo a medida colocando no papel, tá? Para que os elos fiquem todos da mesma medida e no mesmo formato, ó. Já tá virando aqui uma corrente bacana, olha que bonita. É tão gostoso a gente ver a peça nascendo, olha aí. A massa é muito importante que você utilize o caulim para que você dê a mesma consistência a todas as cores que você vai trabalhar, porque quando você vai unir uma cor a outra, é muito importante que elas estejam com a mesma consistência, senão dá um defeitozinho na união. Uma fica mais mole e acaba ficando mais fina do que a outra. É bem difícil de modelar quando a massa tá mole. Então o caulim dá realmente uma consistência espetacular para o nosso polímero. Mais um, olha aí a nossa corrente aparecendo, que beleza, olha aí, ó. Aqui você pode ir ajeitando, ó, aqui a minha unha marcou algum pedacinho, eu venho aqui, ó, dou uma ajeitadinha, acabou, já tá. Por isso que o bicarbonato de sódio é importante, porque ele vai permitindo que você trabalhe a massa e conserte qualquer problema que tenha, qualquer dano, qualquer marquinha, você vai conseguindo. Ó, esse elo abriu bem, tá vendo? O que que eu faço? Eu vou rodar bem ele para fechar, ele não pode ficar grande assim, ó. Esse ovalado aqui a gente vai ajeitando antes de ir pro forno no final, né? Tá? Aqui, e agora o último elo, vamos fechar a pulseira. Para fechar a pulseira, o que que a gente vai fazer? Assim como você tá vendo, ó, eu botei um elo para cá, um para lá, ó. Aqui, ó, tem 4 pro lado de cá e os 5 pro lado de lá. Então, ó, a gente vai chegar aqui, vai entrar com esse e vai entrar com esse. E ele vai ficar na mesma posição. Vamos fechar pra cá. E a pulseira vai ficar corretinha, não vai torcer. Ó, fechadinha. Vou diminuir um pouquinho esse elo.
Para ficar na medida, olha aí, já tá na medida. Olha aqui, nossa pulseira tá pronta. Como agora que a gente vai colocá-la no forno. O fato de colocar na água fervendo não elimina o tempo do forno, tá? Ele não altera em nada. Vai entrar no forno pelo tempo que a espessura da peça pedir, pelo tempo normal. Então aqui, ó, você vai arrumar para que todos os elos fiquem iguais, ó, para fora, tá vendo? Para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro. Ficou perfeita, é assim que a gente vai levar ao forno. Como que eu vou levar ao forno? Eu coloco apenas um papel sulfite embaixo e levo direto ao forno. Ah, mas a grade não deforma? Não, não deforma. Nenhuma peça minha fica deformada pela grade. A não ser que a sua grade seja muito larga. Mas assim, posso botar 2 folhas? Pode, mas tem que ter um certo cuidado, porque quando você coloca 2 folhas, às vezes ela impede que o calor chegue completamente à peça, e onde a peça está encostada na folha, pode ficar levemente crua. Tem que ter sempre esse cuidado, tá? Aqui tá a nossa peça. Vamos levar ao forno.